Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Estamos aqui, então, para mais um estudo baseado nos princípios da Palavra de Deus. Vamos orar e suplicar ao Senhor que Ele abençoe a nossa mente, para que Ele abençoe a nossa mente, o nosso entendimento. Pai querido, nós estamos na Tua presença neste momento e queremos suplicar a Ti, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa capacidade de ouvir, de receber, de entender, de discernir e de aplicar nas nossas vidas. Toma-nos nas Tuas mãos neste momento, ó Pai, e livra-nos de qualquer coisa que possa tentar nos impedir e nos atrapalhar de entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós suplicamos a Ti a Tua bênção, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e o povo de Deus diz, amém. Amém, meus queridos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o título é Jesus e Religião. É um tema bastante profundo e complexo. Eu procurarei ser bem objetivo, por isso que é muito importante que você preste bastante atenção e talvez assista este estudo várias vezes, copiando, para que você possa entender isso, não é? E nós vamos falar sobre Jesus e religião, ou Jesus e a religião. E uma das coisas, nós vamos ler alguns versículos a princípio, que são versículos bastante conhecidos. Por quê? Porque nesses versículos você vê claramente Jesus usando o pronome pessoal, eu, ele, falando dele, e o pronome possessivo quando fala meu, minha paz. Então ele usa o pronome pessoal e o pronome possessivo. E eu quero que você entenda bastante sobre isso e preste bastante atenção, porque nós estaremos falando sobre Jesus e religião. Vamos ver João 14, versículo de número 6, que Jesus fala assim, olha, no pronome pessoal, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui está no indicativo, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, por Ele. Preste bastante atenção nesses versículos. Mateus capítulo 9, versículo 9, quando Jesus estava passando, eu gostaria de ler aqui para que você pudesse entender bem. É um versículo bem simples, bem comum, mas ele fala muito. Olha aqui, olha o que Jesus fala. Mateus capítulo 9, versículo 9. Está escrito assim, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus está dizendo, segue a mim. Estão entendendo? Preste bastante atenção aqui no pronome pessoal, não é? Vamos ver ainda João capítulo 8, versículo 12, que Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, ou quem segue a mim, não andará em trevas. Lá no livro de Mateus, no capítulo de número 11, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, está escrito assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês estão vendo que ele usa sempre o pronome pessoal e possessivo, falando dele, da pessoa dele e para ele, referente a ele, e mais nada, e mais ninguém. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. No Evangelho de João, no capítulo de número 15, no versículo de número 5, Jesus fala assim, preste atenção nisso aqui, João 15, 5. João 15, 5, ele fala, eu sou
a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, sem ele, nada podeis fazer. Vamos ver então agora no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo de número 7, ele fala assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de número 27, Jesus fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como a dá o mundo. Então, prestem bastante atenção nisso, como que Jesus fala sobre ele, sobre a pessoa dele, e nele, ele não está se referindo a nenhum tipo de religião, nenhum nome de religião. Ele está falando dele, da pessoa dele. E eu gostaria que nós lêssemos também na primeira epístola de João, não é no Evangelho de João, mas na primeira carta de João, lá pertinho de Apocalipse, lá no finalzinho, no capítulo de número 5, primeira epístola de João, ou primeira carta de João, no capítulo de número 5, os versículos de número 6 a 8, eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui, que diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três, preste atenção nisso, perdão, há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Não é? E lá no versículo de número 8 fala assim: e três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Então, são os três que testemunham: o Pai, a Palavra, que é o Filho, que é o Verbo que se fez carne, e o Espírito Santo. Então, quando nós estudamos a Palavra de Deus, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós aprendemos sobre o Deus absoluto. O Deus absoluto é o Deus Elohim, que lá em Gênesis 1 começa dizendo Bereshit bara Elohim, quando não havia nada. Os deuses, que Elohim é Deus no plural, os deuses Pai, Filho e Espírito Santo trouxeram à existência, fizeram existir tudo que hoje existe. Então, quando nós estudamos a Palavra de Deus, nós aprendemos sobre o Deus absoluto e sobre os três que testemunham, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Elohim é o Deus absoluto, que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não encontramos na Palavra de Deus, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, nenhum ensino, nenhuma orientação que nos conduz, que nos leva a seguir qualquer tipo de religião, apesar de que a Bíblia menciona sobre religiões, mas ela não nos ensina e não nos induz ou nos fala para seguirmos qualquer tipo de religião e muito menos de denominação. Vocês estão entendendo? Uma coisa interessante é que isso está tão enraizado na mente, no coração
das pessoas e no ensino e na sociedade, no mundo inteiro, sobre religiões e não tanto sobre Deus. Fala-se sobre Deus, mas muito mais sobre religião, que as pessoas elas não perguntam não é normal perguntar umas para as outras: você crê em Deus? Você acredita em Deus? Por que você crê e acredita em Deus? A pergunta que normalmente é feita é: qual é a sua religião? A Bíblia é a palavra de Deus. Alguém diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, não é? E a palavra de Deus contém princípios para quem quer ter uma vida vitoriosa e promessas para quem crer, porque as promessas são para aqueles que creem, não é? Nela contém, então, princípios e promessas. Não aprendemos nada, absolutamente nada, sobre religião, muito menos somos instruídos a seguir qualquer uma dessas que já existem, que foram instituídas pelos homens, que foram feitas pelos homens aqui na Terra. Nós precisamos seguir a Jesus e a palavra, não é? Porque Jesus é o verbo que se fez carne, ou seja, Jesus é a palavra. Quem tem Jesus tem a palavra. Quem tem Jesus de verdade tem a palavra. E quem tem a palavra de verdade, com certeza tem Jesus, porque Jesus é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, e hoje ele habita em nós, dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus, não é? Nós precisamos então, portanto, seguir a Jesus, porque Jesus é a palavra, é o verbo de Deus que se fez carne, não é? Não é religião, é Jesus em nós. Eu estou repetindo isso porque isso nós precisamos entender, não é? É Deus em nós. Quando Isaías profetizou no capítulo 7, versículo 14, ele fala para Israel: o Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel, o Deus conosco, o Deus humanado, o Deus que se fez carne, o Deus encarnado. Então Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a palavra, e é a Ele que nós precisamos ouvir e seguir e tê-lo dentro de nós. O Evangelho é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. O Evangelho não é religião, muito menos Jesus é religião. Jesus é uma pessoa, não é? Jesus é o Deus absoluto, Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. E são três os que dão testemunho, tanto nos céus como na terra: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é religião. Evangelho são boas novas, não é religião, é a palavra de Deus. Religião é um sistema eclesiástico criado, inventado, programado e feito pelos homens, esquematizado pelos homens. Religião é um sistema eclesiástico inventado pelos homens. Nós vamos ver algumas coisas aqui. Não foi Deus quem criou religião. Não foi Deus quem inventou religião, não é? E esse sistema eclesiástico ele é formado de dogmas, de preceitos, de normas, de rituais, de formas conforme o entendimento humano e religioso de quem os inventou e os criou. Conforme o objetivo e a motivação pessoal, por algum motivo espiritual ou pessoal. Nós sabemos disso, nós vamos entender isso mais na frente, né? O Evangelho é simples, é um estilo de vida com Deus, é viver com Deus, é caminhar com Deus, é ter Deus, estar em Deus e com Deus. Isso é o Evangelho. Por isso, a simplicidade do Evangelho não cabe dentro do sistema religioso que foi criado pelos homens, por causa da sua intenção eclesiástica, não é? Por causa dos seus esquemas eclesiásticos e religiosos. Eu espero que você esteja entendendo isso. Eu estou procurando ser bem claro, bem objetivo, para que isso fique
claro no seu entendimento e nós paremos de seguir religião e denominação e passemos a seguir Jesus de fato, Deus e a sua palavra. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15, Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos de número 8 e 9, preste atenção nisso aqui. Jesus fala assim, ele está falando sobre os judeus, sobre os rabinos, sobre os fariseus, sobre os escribas, sobre os saduceus. Ele está falando sobre os religiosos da época. E ele, referindo aos religiosos da época, ele fala assim, este povo, Mateus capítulo de número 15, versículos de número 8 e 9, ele fala, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, sistemas eclesiásticos, dogmas, doutrinas que não são os princípios da palavra de Deus. Não é a palavra de Deus, são princípios de interesses pessoais eclesiásticos. Vocês estão entendendo isso? Então, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, não é? Quando Deus separou um povo, o povo chamado Israel, ele separou o povo, não foi terra. Israel não é terra, Israel não é um sistema geográfico, Israel é um povo, é uma nação. Israel trata-se de pessoas que Deus separou para ele, Deus os abençoou e os consagrou. Israel não é um sistema geográfico, mas de pessoas, não é? Vamos ver algumas coisas importantes aqui, que eu quero que você entenda. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 11, quando os discípulos estavam pregando em Antioquia, lá no capítulo de número 11, no versículo de número do 19 ao 26, mas eu quero ler apenas o versículo 26 para que você entenda, mas depois você leia do 19 ao 26. Atos, capítulo 11, versículo 26, fala assim, tendo-o encorajado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Agora preste atenção. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Cristãos. Eles foram intitulados. Eles receberam um nome, um título, um apelido de cristãos. Cristãos, não é? Que significa discípulos de Jesus. Quando eles falavam, estes são cristãos, estes são seguidores de Cristo, estes são imitadores de Cristo, estes são cópias de Cristo, estes são seguidores de Cristo. Então, cristão não é uma religião. Cristão é uma pessoa que tem um estilo de vida que imita a vida de Jesus, que segue a Jesus. Eu espero que você entenda isso. E eu quero falar sobre isso aqui também, alguma coisa muito importante, né? Portanto, ser cristão é seguir a Cristo e não seguir uma religião. As pessoas facilmente seguem outras pessoas. Hoje, com Instagram, com internet, com todo esse sistema de internet, as pessoas têm seguidores. Eu sigo fulano porque ele tem 2 milhões de seguidores. Eu sigo tal pessoa porque ela tem não sei quantos milhões de seguidores. Não é? E às vezes, milhares de crentes seguem essas pessoas, mas não seguem Jesus. São imitadores dessas pessoas, em tudo, em tudo. E às vezes não são seguidores de Jesus.
não é? Os seguidores de Jesus são chamados de cristãos. Não é? Aquele que segue Jesus é um cristão, porque ele está imitando Jesus. É um título apenas, não é uma religião. É um título que vai mostrar quem é que você segue, quem é o modelo da sua vida em todos os aspectos, não é? Agora, o termo cristianismo, que é por causa de que em Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos, não é? Em Antioquia, o termo cristianismo foi criado no século XV por Constantino. Ele era imperador de Roma. E como imperador de Roma, ele tinha uma autoridade muito grande sobre Roma e sobre as pessoas, sobre os romanos e sobre todas as pessoas. Não é por causa do Império Romano. Ele era imperador e ele ouviu o Evangelho, ele creu no Evangelho, ele gostou do Evangelho, ele aderiu ao Evangelho, ele aceitou o Evangelho e ele então quis impor a todas as pessoas, como imperador, como uma autoridade de imperador, ele quis impor que todos seguissem o Evangelho. E então, como em Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos, Constantino criou a religião do cristianismo. É uma religião do cristianismo, ou seja, daqueles que seguem a Cristo. Só que Constantino, para agradar todas as pessoas, porque muitas pessoas seguiam, porque ele era imperador e ele impunha que as pessoas seguissem, para que as pessoas ficassem mais agradáveis, mais acessíveis e aceitassem mais, ele misturou no cristianismo, ele misturou no meio do evangelho sincretismo, paganismo e muitas crenças, muitos rituais totalmente fora dos princípios da palavra de Deus. Então ficou um cristianismo misturado. Nós estudamos sobre isso lá em Apocalipse, que fala sobre a grande meretriz que se corrompeu com os reis e com as pessoas e com o mundo, não é? Então, veio o cristianismo, a religião dos cristãos, ou a religião cristianismo, e por causa da sua autoridade como imperador em Roma, ele falou, nós então vamos dar o nome a esse grupo de igreja católica. Foi Constantino quem falou isso lá no século XV. No século IV, perdão, não é? Quando ele, lá no princípio, no século IV, não no século XV, me perdoa, lá no século IV, quando ele era imperador de Roma. Então, Constantino criou o nome Igreja Católica, que significa universal, mas apostólica, com a doutrina dos apóstolos, mas romana. Só que agora, um cristianismo misturado com sincretismo e misturado com paganismo e com tantas coisas que não agradam a Deus. Então, tudo isso no século IV, não é? A partir de Constantino. Eu quero falar uma coisa para vocês. Deus não chamou Abraão, nem Moisés, nem Noé, nem nenhum dos profetas, nem os discípulos, e muito menos enviou Jesus para inventar e para criar qualquer tipo de religião e muito menos de denominação. Eu espero que você esteja entendendo isso. Não é? Eu tenho falado que a verdade nos liberta, mas muitas vezes nos choca, não é? Jesus, nem os discípulos e nem os homens que Deus chamou, os chamou para que inventassem ou criassem qualquer tipo de religião ou de denominação, mas chamou esses homens para que levassem as pessoas a conhecerem a Deus, a terem uma experiência com Deus e a se converterem e a viverem uma vida, um estilo de vida de quem ama, teme e segue a Deus. Portanto, Jesus não inventou cristianismo. Esse nome veio a partir do nome de Cristo, não é?
Cristo significa o ungido. Não é? Jesus Cristo, o Salvador ungido. Então, o que acontece? Aí, os discípulos em Antioquia foram chamados, porque eles seguiam a Cristo, pela primeira vez, de cristãos, de seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. E a partir do século IV, através de Constantino, criou-se o cristianismo, a religião dos cristãos. Mas cristianismo e cristão não é religião. Apesar de que os homens e líderes religiosos criaram um sistema eclesiástico chamado de religião cristã e de cristianismo. Não é? O cristianismo é um estilo de vida, é viver com Deus, é viver com Cristo, é imitar a Cristo. Não é? Quando Nicodemos foi estar com Jesus, ele foi à noite, porque ele não queria que ninguém o conhecesse e visse que ele foi procurar Jesus, porque ele era um homem conhecidíssimo em Israel e um homem de autoridade, porque ele era um doutor da lei. Mas ele foi à noite, escondido, falar com Jesus. E quando ele encontrou com Jesus, nós podemos ler essa história, esse fato, no Evangelho de João, no capítulo 3. E ele falou com Jesus: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com o Senhor. E Jesus simplesmente diz para ele: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Você precisa nascer de novo. Jesus não pregou religião. A religião predominante na época que Jesus veio era o judaísmo. Mas Jesus não veio para pregar religião. Jesus veio para manifestar Deus em nós, na vida do homem, porque Jesus é o Deus humanado. É o Deus que se fez carne e veio até nós. Então, Jesus não veio pregar religião. Jesus veio ensinar sobre a palavra de Deus, o Evangelho, as boas novas, e que nós não precisamos de religião e muito menos de denominação. Nós precisamos de um novo nascimento, de sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Não é? As pessoas falam: de que religião você é? Não, eu preciso saber se eu sou uma nova criatura e se eu nasci de novo. Agora, no século XV, não é? No século XV, por causa de circunstâncias religiosas, de muitas religiões, de muitas denominações, de muitas coisas que estavam acontecendo, decorrente das diferentes formas religiosas, né, e formas de crer, por causa de diferentes religiões, surgiu na Europa, não é? No movimento histórico, o chamado protestantismo, através do monge católico alemão chamado Martinho Lutero. Ele era católico, ele era monge, mas ele era conhecedor muito profundo do latim, do grego, do hebraico, do alemão. Então, ele, quando viu a palavra de Deus no seu original, ele viu que muitas coisas não batiam, não estavam conforme os princípios, os oráculos realmente de Deus. E então, ele protestou contra aquilo e aconteceu, então, o protestantismo, o conflito entre Martinho Lutero com a Igreja Católica naquela época, né, lá no século XV, por causa dos dogmas que estavam indo em confronto com os princípios de Deus. Então, Martinho Lutero teve um problema muito sério com a Igreja Católica, lógico, através do clero romano, não é mesmo? E por causa do protestantismo no século XV, não é? Causado através de Martinho Lutero, surgiu na Suíça, através de João Calvino, a Reforma Protestante, que depois foi chamada de Reforma Calvinista. Muita coisa certa, mas as pessoas passam a seguir Martinho Lutero, protestantismo, Calvino. Vocês estão entendendo? E falam mais de doutrinas, mais de denominação, mais disso do que da palavra de Deus, realmente, naquilo que ela é.
Tudo isto foi provocado pelos conflitos religiosos humanos por causa do sistema eclesiástico criado pelos homens, nunca por Deus nem por Jesus, inventando religiões e sistemas eclesiásticos. Não foi Jesus quem criou religião, sistema eclesiástico e muito menos denominação, porque Jesus nunca inventou isso, não é mesmo? Mas Jesus veio para passar a palavra de Deus, porque Jesus é a própria palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E ele mesmo é o Evangelho. O Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho. São as boas novas, não é? Jesus ensinou que igreja não é templo de pedras, não é? Não é prédio de alvenaria com placas e nomes com diferentes denominações. Não, igreja não é isso. Igreja são pessoas, seguidores de Jesus. Igreja somos nós, eu, você. Nós somos o templo de Deus. Nós somos a igreja de Deus. Isso não é ensinado, isso não é passado. É passado tudo sobre religião e sistema eclesiástico, sobre dogmas, sobre rituais, mas a palavra de Deus mesmo não. E muitas vezes nós, por anos, e vamos passando de geração em geração, um ensino que é errado, e nós ficamos com aquilo incutido na nossa mente, na nossa índole, na nossa educação, no nosso sistema de vida em todos os aspectos. E isso está errado. Não é? Seguidores de Jesus são discípulos de Jesus. Cristãos são imitadores de Cristo, não é uma religião. Discípulos são pessoas que ouvem os ensinos de Jesus, aceitam e seguem os seus ensinos e orientações, direções. Porque Jesus é o nosso Rabboni, é o nosso mestre dos mestres. É através dele que nós aprendemos, não é? Os ensinos de Jesus não se referem a usos e costumes. Não se refere ao que é exterior. Eu quero que você entenda isso aqui. Mas são direções e são direcionados para o nosso interior. Porque quando o nosso interior é tratado, o nosso interior vai refletir no nosso exterior. Se houve uma mudança dentro de nós, com certeza acontecerá uma mudança fora de nós. Vocês estão entendendo? O nosso exterior reflete o nosso interior. A palavra de Deus em Provérbios fala, assim como o rosto corresponde ao rosto na água, assim é o coração do homem ao homem em si mesmo. Então, o nosso exterior vai ser refletido através do nosso exterior, porque o exterior é o reflexo do interior. Existem situações e ensinos aí no mundo, que você, quando eu falar, você vai entender o que é, que ensinam que nós temos que cuidar da aparência das pessoas. Tirar uma pessoa de uma situação que está lá na sarjeta e mudar a pessoa por fora e dar para ela um melhor tipo de vida. Mas quando nós conhecemos o Evangelho fala que nós precisamos ir lá no coração da pessoa e mudar o interior da pessoa. Porque não adianta você mudar o exterior se o interior continua da mesma forma. Mas quando nós mudamos o interior, o exterior muda. E é assim que Jesus quer tratar com a nossa vida. Não é? Então, Deus trata com o nosso interior. Lá em Mateus, capítulo 15, versículo 11, está escrito que o que sai da boca do homem, isso é o que contamina. Não é o que entra, é o que sai. Porque o nosso interior vai colocar para fora aquilo que está dentro de nós. Se eu não sou uma pessoa boa, se eu não tenho boas intenções, eu vou contaminar alguém. Mas aquilo está dentro de nós.
Mas se eu sou uma pessoa boa, eu não vou contaminar ninguém. Pelo contrário, eu vou abençoar as pessoas. Lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo de número 8, a primeira parte do versículo fala assim: sejam sóbrios e vigiem, e sejam vigilantes. Mas isso depende do nosso interior. A pessoa que não é sóbria e não é vigilante é porque o seu interior não é um interior curado, tratado, abençoado, equilibrado. Então Deus quer tratar com o nosso interior, porque o nosso interior vai refletir, nós vamos colocar para fora aquilo que nós somos. Então Deus quer tratar dentro de nós. Quando Jesus entra em nós, a palavra entra em nós. Não é? Os princípios de Deus entram na nossa vida e o nosso comportamento, o nosso exterior muda para melhor, sempre para melhor. Mateus capítulo 7, versículo 1 fala: não julgueis para que não sejais julgados, não é? Nós refletimos e transmitimos o que somos e verdadeiramente sentimos dentro de nós. Cada pessoa reproduz o que ouve, recebe, aceita e aplica na sua vida, no dia a dia. O fruto é de acordo com a árvore. Depois você leia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 16 a 20. Depois você leia esses textos, não é? Mateus 7, de 16 a 20, o capítulo 7 todo, mas leia de 16 a 20, que fala que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Uma árvore boa não produz mau fruto, e uma árvore má não produz bom fruto. Por isso, pelos frutos, nós conhecemos a árvore. Então, o Evangelho, a palavra de Deus, não é religião, não é um sistema eclesiástico, é um estilo de vida com Deus, tendo Deus, crendo em Deus, temendo a Deus e seguindo a Deus, não é? O cristão é um imitador de Cristo, de Jesus. A religião, através dos seus estatutos, regimentos internos, sistemas, não é? Determinam que, se aparecer joio no nosso meio, eu quero que você entenda isso aqui. Eu quero que você veja a diferença. Por exemplo, uma pessoa que tem Deus na sua vida de verdade, ela é uma pessoa de Deus, ela é o templo de Deus, ela é povo de Deus. O cristão é um seguidor de Jesus. Então, essa pessoa, o comportamento de vida dela é diferente. Agora, o religioso, ele acredita em Deus, ele fala de Deus, ele segue uma denominação, ele segue uma doutrina, ele segue os seus rituais, mas ele continua fazendo um monte de coisa errada do mesmo jeito. Ele não muda o seu exterior. Ele só adquire conhecimento e entendimento de um monte de coisa, mas ele não aplica os princípios da palavra de Deus na vida dele. Então, eu quero mostrar para você a diferença dos comportamentos. Não é? Quando nós estudamos sobre tudo isso, sobre a palavra de Deus e religião, se aparecer um joio no nosso meio, o ensino do religioso é: tem que arrancar logo esse joio aí, antes que a coisa piore. Arranque isso aí. Não é assim? É assim. Não é? Até usamos aquela expressão: o mal tem que ser cortado pela raiz. Mas eu quero que você entenda isso aqui. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, versículo de número 24, Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, do versículo de número 24, eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui, porque aqui tem muita coisa para nós entendermos e aprendermos também. Não é? Mateus, capítulo de número 13, versículos 24 a 30, fala assim: outra parábola lhes propôs, está falando de Jesus, dizendo, né? Dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. O homem que semeia boa semente no seu campo. Por exemplo, eu sou pastor, eu sou líder. Então, eu faço sempre o possível para semear
boa semente. Boa semente. Agora preste atenção. Mas, enquanto os homens dormiam, enquanto estamos dormindo, enquanto estamos distraídos, não estamos no pedaço, não estamos ali presente, em alguns lugares, em algumas situações, não é? Vem o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O inimigo é assim. Eu estou sempre ensinando a boa semente, sempre dando, mas sempre o diabo manda alguém fantasiado de crente, até fantasiado de líder, para semear uma semente que não é boa. Quando que ele faz isso? Quando o pastor não está presente. Quando ele está dormindo ou quando ele não está presente. Vocês estão entendendo? Se você vai a alguma reunião, em algum lugar, seja em qualquer lugar, seja em algum templo, ou casas, ou qualquer lugar, que tem uma outra pessoa semeando uma semente diferente daquela que o seu líder está semeando, pode saber que é o inimigo que está semeando joio, e ele semeia e tira o corpo fora. Ele semeia e sai, e deixa você no maior rabo de foguete. Você está entendendo o que eu estou falando? Numa complicação, e julgando você contra o seu líder, que está semeando a boa semente. Isso é muito sério. Preste atenção. Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Versículo 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. De repente, depois que já está tudo em andamento, começa a aparecer algumas coisas diferentes no meio da igreja, no meio do joio. Aí alguém fala, mas o que é isso? O que está acontecendo aqui? E aí vem os líderes atrás da gente, vem a liderança atrás da gente, não é? Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Essa semente ruim, essa coisa má que está acontecendo no nosso meio. Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Eu quero que você saiba que quem faz isso não é amigo, é inimigo. E aquele que semeia coisa ruim no meio do povo de Deus é inimigo de Deus. E o inimigo de Deus chama-se Satanás. Satanás. Preste atenção. Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? O senhor quer que eu vou lá e arranco isso aí? Preste atenção. Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranques também com ele o trigo. Por quê? Porque toda pessoa que recebe uma semente diferente e é nova no meio do corpo de Cristo, ela fica confusa. E quando ela está envenenada, ela toma as dores do outro, do inimigo. E quando você vai tratar com o inimigo, aquele que recebeu o joio sai junto com ele. Vocês estão entendendo? Então, para que não arranque trigo juntamente com joio, para que não faça isso, para que você não faça isso, não arranque joio, não arranque trigo no meio do joio, deixa crescer. Porque olha o que está escrito aqui, versículo de número 30. Preste atenção nisso, você que é crente de verdade, e você que está recebendo joio. Deixai-os crescer juntos até o dia da colheita. Vai chegar o dia da colheita, o dia do juízo. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Deixa que o Senhor vai pegar esses e o Senhor vai queimá-los. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. No meu celeiro. Vocês estão entendendo, meus queridos? Então, o religioso que está dentro da igreja, ele quer tomar uma atitude
imediata, mas que vai criar uma grande confusão. Agora, o servo de Deus, ele tem prudência, paciência, e ele sabe confiar e esperar no Senhor, porque Deus, o nosso Deus, o Deus absoluto, ele trabalha por aqueles que nele confiam. Vocês estão entendendo? Mas o juízo vem. A palavra de Deus fala que Deus não faz acepção de pessoas, tanto no sentido para abençoar, quanto no sentido para exercer juízo. Nós podemos ver isso na palavra de Deus, não é? Nós vemos isso, esses dois assuntos, em Atos capítulo 10 e em Romanos capítulo 2. Atos capítulo 10 fala que Deus não faz acepção de pessoas para salvar, porque ele salvou Cornélio e toda a sua família, que eram gentios. Mas Romanos capítulo 2 fala que Deus, aquele que faz o mal, que Deus vai tratar com ele. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não vai deixar aquilo passar em branco. As religiões criam doutrinas humanas cheias de leis, julgamentos, juízos, condenações. Nos tornamos religiosos sem compaixão, sem amor, sem reconciliação, sem perdão. Vocês estão entendendo isso? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Quem é discípulo de Jesus não alimenta ódio, não deseja vingança, não maltrata o próximo, é uma pessoa cortês, gentil, educada, ela não é boba, nem tapada, nem retardada, mas ela é educada, ela tem uma postura de educação, ela não é estúpida, ela não é grossa. Vocês estão entendendo? Ela é uma pessoa abençoada. Não é? O que é apenas religioso não é assim. Ele é estúpido em qualquer hora. Ele é cheio de conhecimentos, cheio de experiências, mas ele não tem educação. Esse é o religioso apenas. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. Outro dia eu falei com uma pessoa. Não confunda show-off com vida espiritual, com espiritualidade. Show-off é show-off só. Agora, vida espiritual é uma coisa muito séria. Vocês estão entendendo? Então, não confunda as coisas. Não misture as coisas. Não é? Então, o servo de Deus, ele não carrega ódio. Agora, eu quero que você entenda isso aqui. Preste atenção nisso aqui. Quem é religioso e quem é discípulo de Deus. Na primeira epístola de João, perdão, lá perto de Apocalipse, primeira epístola de João, no capítulo de número 2, primeira epístola de João, no capítulo de número 2, fala assim, no versículo de número 11. Não, estou em Pedro, perdão. 1 João 2, 11. Aquele, porém, eu estou falando com você que se diz crente, servo de Deus. Eu quero saber se você, eu quero saber não quero saber nada. Eu quero que você saiba, que você e que eu saibamos, se nós somos servo de Deus ou se nós somos apenas religiosos, no meio do culto, nas igrejas, em todo lugar. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meus irmãos, isso é algo muito sério, não é? Isso é algo muito sério. Aquele que não ama, a pessoa que não ama e que odeia a seu irmão. Como que um crente pode? Você conhece algum crente que já falou assim, eu não suporto, eu odeio fulano? Você é um religioso só. Você não é um servo de Deus. Você não é um servo de Deus. Porque o ódio não pode tomar conta da nossa vida.
não é? O ódio não pode tomar conta da nossa vida. Olha o capítulo 3 de 1 João, versículo de número 15. Fala assim: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. O outro versículo fala que está nas trevas. E aqui fala que ele é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna, permanente em si. É só um religioso. Meus irmãos, as igrejas do mundo inteiro estão entupidas de gente religiosas, que estão nas trevas e que são assassinos. São crentes que odeiam uns aos outros, que não suportam uns aos outros, que às vezes até amaldiçoam. Não são servos de Deus, não são novas criaturas, não são cristãos, seguidores de Cristo, são religiosos que vivem apenas debaixo de um sistema eclesiástico e com a aparência, fazendo um show-off a vida inteira. Vamos ver, não é? Deixa eu ver aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 8, fala assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor está acima de todas as coisas na vida daquele que serve a Deus, não é? O amor, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala que o fruto do Espírito é amor. Deus é amor. Deus não é religião. Não é? Deus não é religião, Deus não é denominação, Deus não trata as pessoas com diferença. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Só quem não é discípulo de Jesus não tem entendimento disso. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, você leia depois do capítulo 10, Jesus fala assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz, seguem e obedecem a minha voz e jamais seguem a voz do estranho. Essa é a ovelha de Jesus. O religioso não. O religioso, ele segue qualquer um. Um dia ele está de um jeito, outro dia ele está de outro jeito. Ele não é constante, ele é inconstante. Ele não é uma pessoa firme, ele é uma pessoa que vive oscilando a vida inteira, não é? A falta de conhecimento, de entendimento sobre o Evangelho de Jesus nos faz ensinar de geração em geração apenas sobre religião, vida eclesiástica e denominações. Você é batista, metodista, presbiteriano, pentecostal, Assembleia de Deus, católico, espírita. É isso que nós passamos a vida inteira para todo mundo. Nunca um estilo de vida como a vida de Jesus, não é? Nós às vezes passamos e aprendemos preceitos humanos, doutrinas humanas, não é? As religiões criam doutrinas cheias de leis, de preconceitos, de julgamentos, de juízos, de condenação. Nos tornamos religiosos sem compaixão, sem amor, sem reconciliação, sem perdão, sem misericórdia, sem reconciliação. Quantos crentes inimigos com inimizade não sentam um perto do outro, não vou ao culto porque fulano vai lá, não estou lá porque o outro está lá. Você é um servo de Deus? Não. Você é um religioso, cheio de manias eclesiásticas. Só isso. Cheio de show-off. É isso que você é, mais nada. Nos tornamos religiosos sem compaixão, sem amor, sem reconciliação, sem perdão, sem misericórdia. As religiões sutilmente tomaram o lugar de Deus na sociedade. Por isso, por causa das tradições religiosas, milhares de pessoas, para não entristecerem seus pais e sua tradição religiosa, preferem desobedecer a Deus. Preferem não seguir a Cristo, preferem não servir a Deus e ser um servo de Deus, porque senão vai contrariar o papai e a mamãe. Vocês estão entendendo? Jesus falou lá em Lucas capítulo 14, 26 em diante, que ele fala que aquele que quiser obedecer mais pai e mãe do que a ele,
não é digno dele. Não pode ser seu discípulo. Porque se um pai e uma mãe é capaz de te recriminar porque você está seguindo a palavra de Deus, esse pai e mãe, eles não servem a Deus. Eles não temem a Deus. Então tem um problema aí, não é mesmo? Quando Deus chamou Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Deus falou com Abraão: eu quero trabalhar na sua vida e fazer algo através da sua vida, mas sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e da casa do teu pai. Porque se não sair, as pessoas, os parentes, os pais, os amigos, não deixam você seguir a Deus. Eles te impedem. Eles preferem te ver na cachaça, na gandaia, na bagunça, na prostituição, em tudo aquilo que não serve, do que estar seguindo a Deus. Se você estiver do jeito deles, eles vão te aplaudir. Mas se você estiver do jeito que Deus quer, eles vão te ignorar e talvez ser seus inimigos. Então, lá em Romanos capítulo 12, versículo 18, fala assim: tende paz com todos os homens, se possível, o quanto depender de você, tende paz com todos os homens. As religiões nos levam para confrontos, atritos, discórdias, inimizades, por causa de doutrinas, dogmas, costumes, rituais e, principalmente, por causa de denominações. Você convida alguém para um culto, qual é a sua religião? Eu não estou te convidando para uma religião, nem para denominação. Eu estou te convidando para juntos louvarmos e adorarmos a Deus e ouvirmos a sua palavra. É para isso. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 26, fala assim: se alguém se considera ser religioso, não é, e não refreia sua língua, esse está nas trevas. Então, está tudo errado. O nome religião significa religar o homem a Deus. E o homem nunca esteve com tantas, são mais de 60 mil religiões do mundo, tão afastado de Deus como nos dias de hoje. O Evangelho não é um livro de regras, mas é de ensino para amarmos a Deus e ao nosso próximo, para sermos abençoados e bem-sucedidos em tudo na nossa vida. Nós precisamos deixar de ser religiosos para sermos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, porque Deus não nos chamou para sermos religiosos, nem muito menos para sermos e para defendermos qualquer tipo de denominação. Jesus não é religião, Deus não é religião, o Espírito Santo não é religião. O Espírito Santo, o Pai, o Filho, o Deus absoluto, é o Deus que nos formou e que soprou em nós o fôlego de vida. E Ele quer que nós vivamos para Ele. Por isso Ele enviou Jesus Cristo para resgatar as nossas vidas. Ele não enviou religião nenhuma. Espero que você tenha entendido. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.